Olá, Pro Yuri. Tudo bem? Tudo na paz. Que satisfação recebê-la. Muito obrigado por aceitar o meu convite para esse bate-papo sobre filhos prósperos. E tem gente que ficou me perguntando, né? Mas rapaz, você fala de finanças, você vai falar de criação de filhos. E isso é interessante porque no nosso contexto a gente não se preocupa em ensinar muita coisa para o filho que parece que ele vai aprender intuitivamente, né? Parece que a vida vai explicando a ele uma coisa que era para a gente explicar. Finanças é uma das coisas que muitas vezes passa desapercebido no ensinar dos pais, mas eu sempre quando falo de finanças eu busco trazer para um patamar mais amplo, né? Que é a questão da prosperidade mesmo. E prosperidade não está ligada, está menos ligada a bens e mais ligada à paz, né? As pessoas terem paz, paz em todas as áreas da sua vida. E por isso eu venho trazer esse debate aqui que eu acho tão importante nesse momento, porque eu sou pai de pouco tempo, né? Mateus só tem 5 anos e já me encontro cheio de demandas aí. Eu acredito que tem pais aí que nesse momento estão passando uma fase difícil com esse confinamento, porque eu até acredito que tinha um monte de pai aí brigando por homeschooling, né? E agora deve estar tudo desesperado. Meu Deus, manda esse menino para a escola, eu não aguento. Esse negócio de ensinar menino em casa não dá certo, né? E eu lhe trouxe hoje aqui para a gente ter esse bate-papo, a gente conversar, mas eu queria que inicialmente você se apresentasse aí, falasse quem é você, para que esse público lhe conheça. Beleza. Boa noite, gente. Boa noite, Sérgio. Eu que agradeço o convite, né, de poder participar desse momento junto com você e com todas essas pessoas que estão conosco nesse momento. E você falava de alguma coisa parecida com geração espontânea, né? Eu não tenho certeza, mas acho que é Serbasi que fala que um livro dele, né, de pais ricos, avós ricos, pais nobres e filhos pobres, né? Porque o nosso legado ele não nasce espontaneamente na vida das crianças, né? É preciso empreender algum esforço, alguma intencionalidade para que os nossos filhos sejam seres humanos dos quais nós venhamos a nos orgulhar posteriormente. Mas eu sou professora, né? Sou Yuri Dias, sou professora de educação básica há quase 20 anos. Sou professora da rede estadual de educação, sou professora da rede municipal de educação em Camaçari. Educação foi o que eu fiz a minha vida inteira, né? Eu trabalho desde muito cedo, eu iniciei uma atividade laborativa remunerada aos 12 anos de idade, como auxiliar de classes. E desde então eu me apaixonei pela docência, né? E quando aos 17 anos eu fui para a universidade, eu já sabia o que eu queria ser. Eu queria ser uma professora, inspirada não só na minha mãe e minhas tias, que são professoras, mas numa professora maravilhosa que eu tive, professora Nilza Carolina, professora de língua portuguesa, e eu dizia que eu seria professora de língua portuguesa também, e assim o fiz, e ingressei, né, profissionalmente nessa docência. Assim que fiquei maior de idade, eu já passei a ser funcionária pública de carreira da educação do magistério, e fui me especializando nisso que eu gosto de fazer, né? É minha paixão, é a minha missão, é a forma que Deus encontrou, inclusive, de manter a minha missão, que é fazer educação pública de qualidade e atender aos filhos de Deus pelas comunidades onde eu já passei. Eu sou mãe de 3 pessoas. Eu estou um pouquinho mais aí na estrada do que você, mas tem gente que está nos assistindo que tem muito mais experiência. Cuidou de você, né? Cuidou Sim. de meu filho e está aqui com a gente nessa live. Um cheiro grande para a Cláudia. E eu tenho uma filha de 15 anos, Luísa. Eu tenho uma filha de 12 anos, Nina. E tenho um filho contemporâneo de Mateus, que é Nilson, que tem 6 aninhos de idade, né? Sou filha, né? Trago dessa minha relação com os meus pais uma experiência linda de educação,
através do exemplo, através da vida. Sou diaconisa de uma igreja, então a gente tem um serviço também dentro da educação, na minha igreja local, onde mais eu atuo é com a educação religiosa também. E essa pessoa, né, que está sempre disposta a observar a realidade, aprender com ela e, sobretudo, ter a mesma generosidade que Deus teve comigo de partilhar, né, com quem eu posso as coisas que eu tenho observado da vida. E é isso. Que bênção. E hoje a primeira coisa que eu queria começar a conversar com você aí, ainda mais você que está há muito tempo aí na educação, as coisas mudaram em torno desse tempo aí, né? Principalmente o estilo da educação, talvez a autoridade que o professor, que a escola impõe sobre o aluno, essas relações foram mudando, como mudaram em outros setores, né? Em relação empresa e empregado, foi mudando em vários lugares, na escola não foi diferente. Essa mudança dessa relação, a mudança das disciplinas, tudo isso que vem ocorrendo ao redor a esse tempo aí, aumentou a responsabilidade dos pais em passar conhecimento para os filhos, em ter um cuidado com a educação deles também? Eu estou na educação há 20 anos, mas eu sou uma pesquisadora de educação, né? E a gente sabe que ter acesso ao processo educativo formal, a esse sistema de educação que a gente conhece, é um privilégio. A gente tem que partir desse lugar, né? Nós vivemos num país extremamente desigual, em que as oportunidades de formação acadêmica, elas não são democráticas, né? Há um processo de democratização do ensino a partir da década de 70, e até a década de 70 só estudava quem era abastado, né? Quem tinha condições de manter-se numa escola, até para ter tempo livre para poder estudar, porque até então as crianças menos abastadas, e eu não sou da década de 70 anterior a isso não, mas eu já relatei aqui que eu comecei a trabalhar aos 12 anos. E equilibrar essa questão estudo e trabalho sempre foi um desafio para a classe majoritária que compõe a base dessa nossa pirâmide social. A partir da década de 70, a gente tem então um processo de democratização da escola. A escola pública torna-se obrigatória, né, aos menores de 18 anos. E o que a gente vê ao longo do tempo é que essa chamada obrigatória para a escola, ela está reduzindo cada vez mais. Então, já houve um tempo que era obrigatório estar na escola dos 9 aos 18. Hoje, nós temos como obrigatoriedade inserir uma criança de 4 anos no processo educativo. Então, aos 4 anos de idade, os pais são obrigados a inscrever os seus filhos nesse processo de educação. Ao longo desse tempo, as mudanças elas são muito pequenas, porque mudar hábitos, mudar concepções, mudar filosofias, elas são mais lentas, são mudanças mais lentas do que mudanças tecnológicas, por exemplo. Então, ao longo desse período, a educação ela não acompanhou significativamente a evolução, por exemplo, dos processos da tecnologia de comunicação. E aí nós ainda temos escolas tradicionais, escolas formais, escolas presenciais, com algum tipo de inovação que até então era isolada, né? Existia curso, para você ter uma ideia, tinha curso de informática. A gente não entendia a informática como uma linguagem que deveria estar transversalizada em todo o currículo, né? Nós entendíamos que havia uma aula específica para informática, uma aula específica para novas tecnologias. E, recentemente, eu participava de uma formação em novas tecnologias. Observe, o governo do estado, né, que é o meu patronal, ele vinculou um aumento na nossa gratificação a partir da participação em cursos de formação continuada. E o tema dessa formação continuada era o uso de novas tecnologias em sala de aula. Parece um anacronismo, né? Já que os computadores, os smartphones estão na mão dos meninos há muito tempo
e os professores ainda estão em formação sobre como introduzir novas tecnologias no ensino. E agora acontece que nós estamos diante de um quadro, de um cenário, né, que as pessoas têm chamado de pandemia, porque é uma epidemia que pegou o mundo inteiro. Alguns foram pegos de surpresa, para não dizer calças curtas, e outros foram pegos em condições melhores, não é, do que nós estamos aqui no Brasil em relação ao acesso, não só ao uso, mas sobretudo ao acesso da rede internacional de computadores e o acesso às novas tecnologias. E aí, nesse sentido, quando nós estamos diante de uma situação como essa, que nos confina em nossas unidades escolares, que coloca, no caso da rede pública de Camaçari, 35 mil estudantes em casa, fora a contabilidade da rede estadual e da rede particular. A primeira coisa que as pessoas ficaram ansiosas em saber é como nós vamos resolver a questão da legalidade do ensino, porque o ensino tem uma parte que é legal, que diz que nós devemos dedicar aos nossos estudantes anualmente 800 horas em 200 dias letivos. Como cumprir 200 dias letivos e como cumprir essas 800 horas se nós estamos confinados dentro de nossas casas e os nossos estudantes não estão tendo acesso às unidades escolares. E me parece que, no nosso caso, a Covid-19 funcionou como um acelerador de futuro, né? A gente esperava que esse momento ia chegar, a gente só não esperava que ia ser agora. E aí, nesse sentido, nós tivemos que acelerar esse futuro e algumas redes ainda são resistentes a como implementar aquilo que nós já havíamos discutido desde o início de 2019, que seria a implementação do homeschooling no Brasil, que é uma prática ainda muito limitada, não é legitimada, e os pais ainda encontram dificuldades para atestar a escolaridade de seus filhos quando eles estudam exclusivamente em casa, mas esse acelerador de futuro trouxe de novo para o meio da discussão a questão do processo de ensino e aprendizado ser realizado dentro de casa. Junto com isso, traz muitas fertilidades, né? Tem muitas coisas boas, mas também traz muitas preocupações, né? Sobretudo do ponto de vista da nossa concepção de ensino, do que é ensino e do que efetivamente a aprendizagem. Eu vou falar um pouco das fertilidades, né? E vou falar também um pouco das dificuldades que nós temos. Eu não sou muito boa nesse negócio de ficar acompanhando o que as pessoas estão escrevendo, mas aí Tranquilo. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, você me interrompe, e se você achar interessante, você coloca para que a live fique um pouco mais dinâmica, né? E as pessoas se sintam também como participantes, podem fazer perguntas, inclusive tirar dúvidas. Quais as fertilidades que nós temos, né? Nós temos hoje uma escola em cada casa, porque a primeira coisa que o Conselho Estadual de Educação fez foi autorizar que parte da carga horária do ano letivo de 2020, que a gente nem sabe como é que vai ficar, então todo dia a gente trabalha com o inesperado. Agora mesmo eu estava nos grupos da minha escola e os pais perguntando se segunda volta às aulas. Né? Voltaria se o prefeito não fosse editar um outro decreto. Se ele mandar outro decreto, o isolamento, né, o distanciamento social permanece. Então, diante dessa situação, a gente teve a possibilidade de trazer para mais perto da família o processo educativo, né? Então, as crianças estão em casa, elas não estão dispersas, elas não estão distanciadas de uma rotina de estudos. Todas as redes, quer sejam particulares ou redes públicas, estão se esforçando, não é, para manter uma rotina com os estudantes. Cada vez mais a gente vence aquele paradigma de que o menino, a menina, o adolescente, a adolescente, o jovem, a jovem, só se aproxima das TICs, né, que são as tecnologias de interação, que são os smartphones, os computadores, eu já ia fazer propaganda, ó, os tablets, né, e os notebooks,
Eles só usavam isso ou para rede social ou para jogo, sem nenhum fim construtivo para isso. A gente não observava que esses meninos estavam em interação com essas novas tecnologias, produzindo ciência, produzindo conhecimento, produzindo aprendizagem. Inclusive, há pais mais ortodoxos que, inclusive, não permitem o acesso dos filhos a essas tecnologias antes que eles se sintam seguros para que as crianças possam ter acesso. Então, é comum que uma mãe de filhos pequenos, né, sobretudo antes de ter os filhos, diga: meu filho não vai pegar num celular antes de 5 anos, né? Quando o menino faz 6 meses, gritando, chorando dentro de casa o tempo todo, aí a galinha pintadinha entra em cena, não é? Bita, o mundo de Bita entra em cena, e a gente acaba pedindo ajuda a essas mídias, né? Então, saber como conduzir a frequência com que a criança, o adolescente, principalmente, usa essa ferramenta, com que finalidade ela usa essa ferramenta, é uma fertilidade, é um grande avanço. Os pais estão interessados em saber como é que os meninos estão usando essa ferramenta, né? A outra fertilidade é que a gente entende, por exemplo, que crianças que têm dificuldade de acesso físico às unidades escolares, eu tenho mesmo um estudante que ele hoje é paciente oncológico, né? Ele está numa recidiva de câncer, passou 3 meses mais ou menos do ano passado no hospital, assistido apenas por atividades físicas, né, impressas, que a mãe passava lá na escola, pegava, levava, e a assistente social do hospital que ele estava internado agilizava esse processo pedagógico para ele. Hoje, para mim, é uma realidade que meu estudante esteja no hospital e esteja participando das aulas, né, presenciais através desse modelo de educação que se estabelece. A outra fertilidade é que, diferente daquela proposição de homeschooling que nós tínhamos anteriormente, de que cada família ia determinar o que os seus filhos iriam aprender, nós temos hoje a possibilidade de chegar nas casas, chegar nas famílias, né, manter os estudantes em casa, mas orientados por um currículo que seja comum. Haja vista, o Brasil passou por todo um processo há 1 ano e meio atrás, né, culminando com a Base Nacional Curricular Comum, a Base Curricular Comum Nacional, né, a BNCC, que é um instrumento de democratização do acesso ao conhecimento. Então, meu filho não aprende o que o professor acha que é importante. O meu filho aprende um currículo mínimo que está estabelecido, quer ele esteja aqui, quer ele esteja em Manaus, quer ele esteja no Pará, quer ele esteja no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul. Há um currículo mínimo, não é, que nós precisamos estabelecer como padrão para esses meninos estudarem. Então, as famílias estão em casa, elas estão com os estudantes, mas elas não estão desnorteadas. Elas estão sendo orientadas, né, por documentos legais e pelas unidades escolares que estão ofertando, né, essas atividades pensando nesse currículo. Mas isso traz algumas responsabilidades, né? Por exemplo, a responsabilidade de estar com essa criança 24 horas por dia dentro de casa. Né? Nós sabemos que a parentalidade responsável, ela é um processo, ela está em construção, né? Ela foi desconstruída durante algum tempo, as pessoas passaram a ter filhos como batatinhas que nascem e as ramas espalham-se pelo chão. Haja vista a gente ter cerca de 3 milhões, acho que foi o último número que o Ministério Público deu, de crianças que, por exemplo, não têm a paternidade declarada nos seus registros. Isso é indício, né, de que nós temos mais mães solos do que crianças sendo obviamente criadas dentro de uma estrutura familiar que nós conhecíamos antigamente, mas que foi alterada, não é, ao longo do tempo. Algumas amigas mais próximas dizem assim: mãe é para um turno é da escola, um turno é da cuidadora e um turno é da mãe. Mas ela não diz isso porque ela não quer ser mãe, ela diz isso porque o papel do pai e da mãe também se modificou, né?
nós passamos mais tempo fora de nossas casas do que dentro de nossas casas. A gente sabe que para muitas crianças o ambiente familiar é um ambiente violento, né, que as expõe a um perigo maior. Então, seria mais interessante que elas estivessem protegidas em uma instituição, como é a escola, e a escola, por incrível que pareça, acredite, é um lugar seguro para as crianças, e eu digo isso baseado não em observação, mas baseado em pesquisa. Por exemplo, em Camaçari, os meses que nós mais temos denúncia de violência sexual contra a criança são os meses de férias, que é o mês de janeiro e o mês de fevereiro, né? Essa pesquisa nós fizemos no município em 2015 e foi observado que durante esse período nós temos mais denúncias junto aos órgãos, né, de proteção da criança, de violências perpetradas contra as crianças do que no período que elas estão nas unidades escolares. A escola é um lugar seguro, sobretudo a escola pública, porque ela é um lugar que garante a alimentação escolar das crianças. Então, essa semana toda eu passei fazendo trabalho junto à minha comunidade na distribuição dos vales de merendas, não é, porque nós entendemos que a escola também era esse lugar de segurança alimentar, em que a criança tinha acesso a uma refeição. Então, às vezes é preciso entender que a escola, de fato, é esse lugar mais seguro do que o lar, do que a família de algumas crianças. E esse movimento de parar, que a gente sempre foi contra, né? A gente sempre justificou não cuidar regularmente dos filhos, a gente sempre justificou as nossas ausências com essa impossibilidade de parar. O Covid, que é esse acelerador de futuro, ele disse parar é possível. E paramos todos, né? Eu estou de home office, quase home office, né? Eu passo partes da semana trabalhando efetivamente em casa, e parte dos dias eu tenho que me deslocar para o meu local de trabalho para poder atender a minha comunidade, inclusive nessa ação da entrega dos vasos. Então, o Covid disse, pode se parar sim. E quando a gente para, aí a gente tem, né, um desafio de ver a nossa vida, ver a nossa rotina, e somos estimulados a conhecer essas pessoas que moram com a gente dentro de casa e que às vezes a gente não conhece. A gente não sabe quem é, eles não sabem quem nós somos, eles não sabem o que a gente pensa, nós não sabemos o que eles pensam, e nós estamos 24 horas com essas crianças. Não sei você, mas eu moro num apartamento por natureza é um espaço pequeno, e num espaço pequeno, eu sou uma família numerosa, nós somos 5, né? Eu, Rodrigo e nossos 3 filhos, e essas 5 pessoas dentro da mesma casa, usando os mesmos espaços, usando, né, o mesmo computador. Às vezes eu quero fazer uma videoconferência, Luísa quer assistir a videoaula, Nina quer responder o trabalho e Nilcinho quer assistir o desenho dele, tudo no mesmo aparelho, né? Então isso gera um conflito e traz para nós que somos os adultos, eu acho que é importante a gente dizer que os adultos somos nós, né? E traz para nós essa responsabilidade de administrar essas crianças dentro de casa. Eles gritam, né? Eles comem sem parar, eles sobem, eles descem, isso numa realidade como a nossa, né? Desse público que eu acredito que nós estamos assistindo nessa noite, né? Nós estamos aí com famílias que devem ter um perfil social aproximado, né? E que estão vivendo essa realidade. Por outro lado, a gente tem o desafio da escola, eu acredito que nós que estamos aqui devemos ter nossos filhos em escolas particulares, e para a escola particular é um desafio maior, né? Porque o pagamento da mensalidade, ele é vinculado a um serviço. Nós não entendemos, nem todos nós entendemos, que nós compramos um serviço e dividimos o valor desse serviço em 12 parcelas, que são as 12 mensalidades, né? E aí, quando a gente perde isso de vista, a gente diz assim, não, eu não vou pagar a escola porque meu filho não está tendo aula. E as escolas particulares saíram na frente dessa corrida
porque elas queriam acelerar um processo de aprendizagem, entulhando os nossos computadores de informações, os nossos celulares de atividades e mandando tudo isso para casa. E aí nós, como pais, tivemos que assumir essa responsabilidade. Para mim é uma glória, porque a coisa que eu mais ouvia é: meu filho em casa é outra coisa, meu filho em casa não dá trabalho, meu filho em casa é maravilhoso, essa pessoa de quem a senhora está falando não pode ser meu filho. E hoje os pais estão tendo que enfrentar a realidade de quem são seus filhos. São crianças, são adolescentes, sim, por natureza contestadores, por natureza irreverentes, por natureza dispersos, né? Não querem aprender. E aí teve uma publicação essa semana de uma criança que dizia: do que você mais está sentindo falta? Aí a criança dizia: da escola, porque é muito difícil ser aluno da mamãe. E deve ser mesmo, né? Porque esse processo de ensino, ele não é fácil. Quando a gente tem um filho como o Nilcinho, como o Matheus, não é possível que a gente não saiba ensinar eles aquela tarefa. Mas Luísa está no ensino médio, ela tem atividade de física, química, matemática, de biologia, que não é meu campo de estudo, né? Graças a Deus o Rodrigo é formado em estatística e eu sou formada em língua portuguesa, dá para equilibrar, né, a ciência, a matemática, as exatas com as humanas. Mas nem todos os pais têm a formação que eu tenho para administrar esse estudo em casa. E a tendência é que a gente faça muita coisa errada, né? Para você ter uma ideia, eu sou da área de educação e eu vou confessar isso aqui porque eu acho que meu crime já prescreveu, eu não posso ser presa mais, mas eu já dei um tapa na mão da minha filha mais velha porque ela não acertava fazer a letra E, porque ela não fazia a curva para a esquerda. Eu não sou especialista em educação infantil, não sou especialista em educação infantil, não sou especialista em educação fundamental para os anos iniciais. Luísa tinha 4 anos, não conseguia fazer o E. Eu, essa mãe, né, tranquila não, irritada, sobrecarregada do dia todo, querendo terminar aquela tarefa, e ela nunca concluía, e eu dei um tapinha na mão, e peguei na mão dela e fiz o E. Depois eu fui na escola, né, confessei minhas culpas todas à coordenadora pedagógica, ela me ajudou, mas isso é um desafio que o homeschooling traz para dentro das nossas casas, né? É esse desafio de ter informações técnicas para passar para os nossos filhos e a gente não ter, de fato, a certeza de que a aprendizagem está acontecendo, né? Eu não comprei um ano letivo, eu comprei uma aprendizagem. E eu não sei, não tenho como aferir se meu filho, de fato, está aprendendo. Agora, Yuri, aproveitando esse gancho seu, porque eu costumo dizer o seguinte: eu estou de férias, né? Mas estou trabalhando também, sempre aparece alguma demanda. E eu costumo dizer que a gente não está de home office, a gente está de home, né? Porque ninguém tem escritório preparado em casa, pelo menos a maioria não tinha. Então, talvez, vê se você acha isso, tanto para o homeschooling como para o home office para as empresas. Eu acho que agora a gente foi obrigado, talvez acelere-se essa conversa, mas talvez depois que tudo voltar a uma normalidade, isso desacelere de novo, porque as pessoas não têm essa estrutura em casa e estão encontrando vários desafios, porque eu estou aqui no computador produzindo e Matheus quer jogar bola, né? Ele quer que eu vá montar o Lego com ele. E ele diz: você não liga para mim, você não quer saber de mim, né? E, ao mesmo tempo, se essa questão principalmente para o ensino básico, a questão da escola física, a importância disso para a criança também, né? Essa questão social. Como é que essas coisas vão caminhar aí? Que é outra questão que a gente precisa falar como desafio, né? A aprendizagem, ela é um processo coletivo, né? Ela não se dá no isolamento. A aprendizagem ele é um processo social. Então, por exemplo, a dificuldade que a gente não tem de ensinar Nilcinho e Matheus a tarefa é uma dificuldade que a gente não tem em relação a ensinar a tarefa, mas, por outro lado, nós estamos negando a eles uma aprendizagem importantíssima da escola, que é o processo de socialização. É conhecer o outro, conviver com o outro, partilhar com o outro, dividir com o outro, fazer a tarefinha junto com o outro, elaborar trabalhos em equipe, né? Reconhecer
que a vida está se ampliando. Eu passei 4 anos com meu pai e com minha mãe dentro de casa. Esporadicamente eu via meu avô, minha avó, meu tio, minha tia. Mas no dia que eu fui para a escola, eu me vinculei emocionalmente com outra pessoa, porque a Pro passa a ter um lugar importante na vida deles, né? O Nilcinho tem muita falta de Dorinha e tem muita falta de Soraya, que é a Pro dele desse ano. E ele já se vinculou com ela e ele sente falta, como sente falta dos coleguinhas, desse brincar com alguém que de fato é um par seu, né? E veja outra dificuldade que nós temos, que é a fala de Matheus, né? Na verdade, Matheus está fazendo uma denúncia, só não pode fazer o conselho tutelar porque você não emprestou o celular a ele, mas ele está dizendo, você não liga para mim. Você não se interessa pelas minhas coisas, né? Então, assim, quando a gente está fora de casa, eles intelectualmente, né, já aprenderam que nós estamos trabalhando para eles. Mas não justifica eu estar em casa e não estar vivendo para ele. Se a lógica que foi construída é, meu pai não tem tempo para mim porque ele está no trabalho. Mas e hoje que ele está em casa? Porque ele continua sem tempo para mim. Então entenda que isso desmobiliza emocionalmente a criança. Porque ela não quer entender que nosso chefe está ligando, né? Como ligam para mim, sábado, domingo, feriado. Não existe mais dia útil, não existe mais horário comercial. Eu recebo, né, os comandos e atendo as demandas em qualquer horário, porque o meu empregador entende que se eu estou de home office, eu estou à disposição. Então, eu tinha, inclusive, marcado uma ação para hoje. Uma mãe me disse, mas amanhã é feriado. Eu já perdi essa noção, né? Mas a criança não perde essa noção, porque nós mesmos construímos uma lógica para elas. Eu me lembro que Luísa e Nina eram pequenas e eu sempre trabalhei muito. Eu trabalho 60 horas por semana, então eu trabalho todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites. E a Leonai, que é minha sogra, essa que você falou, ela se reunia para orar com as meninas e dizia assim, Deus, ajude Yuri a trabalhar menos. Aí Nina gritou assim, não, senão ela não poupa meu presente, né? Porque eu mesma estabeleci essa lógica. Mãe, por que você não está? Porque eu estou trabalhando. Mãe, por que você está trabalhando? Para comprar sua boneca, para pagar a sua escola, para comprar seu tênis, para comprar seu chocolate, seu danoninho. É essa a lógica que a gente estabelece de que quando nós estamos trabalhando, nós estamos cuidando financeiramente deles, né? Mas eles, então, internalizam essa ausência, que alguns pais loucamente tentam até compensar dando coisas, né? E não sendo pessoas para seus próprios filhos. E veja que Matheus faz uma queixa muito legítima. E agora que você está em casa, né? Por que você não pode parar tudo, não pode parar a sua vida para cuidar de mim? Veja como uma criança demanda, não é, de um adulto, como ela tem essa necessidade dessa interação, porque ela está se formando. Então, de fato, estabelecer essa coletividade que a aprendizagem requer dentro de casa se torna impossível. Então, eu acho que nós vamos voltar, de fato, ao nosso ritmo, de ir à escola, de mandar os nossos filhos, de passarem 4 horas lá, para quem está em período integral, 8 horas na unidade escolar, mas nós nunca mais vamos perder de vista o esforço que a escola faz para educar os nossos filhos, sobretudo, né, que seria um outro ponto da nossa conversa, que é dessa responsabilidade sobre nossos filhos que nós entregamos ao outro, e depois de ter retornado à nossa normalidade, a gente tem que entender que parar é possível, e que não precise ser por um vírus, né, que precise ser de livre e espontânea vontade, para um tempo da nossa vida, para cuidar daquilo que é mais importante. Cuide do mais importante, né? Eu acho que até essa parte do nosso bate-papo já respondeu o segundo ponto, que era essa questão da responsabilidade dos pais passaram para a escola, né? Já ficou bem claro que muita coisa os pais deixaram só para a escola, cobram às vezes da escola, né? Porque o filho age assim, age assado, quando ele deveria dar atenção. Mas uma coisa que eu queria que você comentasse também, se você concorda comigo, o cuidado para que o confinamento que a gente está sendo obrigado hoje, não está só legalizando o confinamento nosso na internet, que já existia o confinamento na internet, né? A gente no WhatsApp o tempo todo e o filho do lado assistindo o YouTube. O que é que você me diz disso?
Só para a gente fechar essa questão da transferência de responsabilidades, isso nós fazemos o tempo inteiro, né? Não só delegamos a responsabilidade sobre os nossos filhos para a escola, como a gente vive num país que terceiriza tudo, inclusive as terceirizadas podem terceirizar o serviço. Isso é uma lógica que não entra nunca na minha cabeça diante dos últimos episódios dessa reforma trabalhista, é que o serviço terceirizado pode ser terceirizado. E se a gente pensar nessa lógica, a gente pega o nosso filho, entrega a uma instituição, né, que deveria ser apenas responsável pelo processo educativo formal. Né? Então, eu digo às mães lá na escola, eu tenho a obrigação de ensinar português, matemática, história, geografia, ciências. Eu não tenho que ensinar o estudante a dar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não tenho que ensinar ele a devolver o que ele achou. Eu não tenho que ensinar ele a respeitar o direito do outro. Mas, ao longo desse tempo e da experiência que a gente acumula, a gente sabe que se a gente quer construir uma sociedade um pouco mais com um processo civilizatório um pouco mais humanizado e mais justo, a escola teve que realmente chamar essa responsabilidade para si. Então, a gente ensina a escovar os dentes, a gente ensina a tomar banho, a gente ensina a ter o autocuidado e a gente ainda ensina os princípios, a gente ainda ensina os valores, porque é fato que a gente transfira essa responsabilidade. Agora, a questão de nós estarmos diante, né, desse confinamento nesse espaço que é o lar e a família, ela traz à tona o fato de que nós já vivíamos em distanciamento social. As pessoas estão sentindo falta de ir para a rua. As pessoas estão sentindo falta, não é, de estar em outros espaços, até porque nós somos uma geração de pessoas que querem se realizar como um todo. Então, eu tenho minha caixinha de mãe, eu tenho minha caixinha de profissional, eu tenho minha caixinha de fitness, eu tenho minha caixinha da estética, eu tenho minha caixinha de sair sexta com minhas amigas, eu tenho minha caixinha e eu quero que os filhos, eu quero que o marido, eu quero que a família se encaixe nessa minha rotina. Então, em confinamento, né, em isolamento e distanciamento social, as famílias já viviam. Nós estamos sentindo falta dessa liberdade de ir no salão, de fazer uma unha, de escovar um cabelo, de fazer um tratamento estético, de ir no shopping, de ir no cinema, de sair. Porque até sair é esse movimento de distanciamento também. Porque a gente prefere ir para um restaurante que tem parquinho, porque enquanto eu estou jantando, eu estou conversando, as crianças estão lá se divertindo e eu não tenho que ter esse cuidado naquele momento com eles, né? E isso nos empurrou de volta para dentro de nossas casas. Graças a Deus, quem tem lares, famílias, né, que tem uma boa convivência, estão se desentendendo menos, né? Reinaldo Azevedo, um jornalista, eu estou repetindo isso em todas as minhas lives, porque eu acho que esse é um conselho importante. Ele diz assim, todas as vezes que passar na sua cabeça a vontade de fazer um ADR, respire, beba água e deixe o confinamento passar. Não é hora de ninguém brigar com ninguém, de exigir do outro, de parar para avaliar o casamento, não é o momento, deixa tudo isso passar. Mas dentro de casa, nós já estávamos assim, jantando e cada um com o seu celular na mão, né? Dentro de casa, nós já estávamos assim. Eu já tive um momento de estar num lar em que moravam 4 pessoas e tinham 5 televisores. Um na sala e um em cada quarto. Então, assim, estar isolado, estar distanciado socialmente, já era um problema das famílias, já há um distanciamento das gerações. Eu digo que não é fácil ser mãe de um adolescente, porque eu nunca fui mãe de adolescente, estou sendo agora, né? E olha que a adolescência é o tempo humano que eu mais estudo e é o que eu mais gosto de trabalhar, mas é um desafio, porque eles estão ali fechados no mundo dele, eles estão deixando você de fora, e agora nós somos obrigados a ficar dentro de casa olhando uns para os outros, né? Nos percebendo, nos descobrindo, nos reconhecendo. Aí o que acontece? A escola, o homeschooling, de alguma forma, ajuda a gente, porque ele dá um direcionamento saudável, né, que a gente julga eticamente mais justo para o adolescente, para ele não ficar mais tempo
no Instagram, não ficar mais tempo no WhatsApp com os amigos, do que ficar em contato com a sua família dentro de casa. As crianças já se perdiam mesmo assistindo os seus desenhos preferidos, a gente já se consumia com as nossas redes sociais e os e-mails, né, que a nossa caixa enche, estoura e você tem que responder o tempo inteiro. Então, nós já estávamos vivendo isso. E talvez o fato de nós estarmos agora dentro de casa é só denunciando que esse distanciamento social já existia, e existe sim um confinamento, as novas tecnologias, as redes sociais, a Netflix é maravilhosa, mas você começa a assistir uma série, você não para mais, né? Então não é de agora que a gente vira a madrugada assistindo Netflix, no outro dia não tem tempo, não tem energia, não tem vontade de sair, de passear, de fazer qualquer coisa com a família, porque a gente já consumiu todo o nosso tempo com isso. Então, isso não agrava. Eu não acredito que estar confinado agrava a dedicação que nós temos de mais de 8 horas de trabalho às redes sociais. Mas eu acho que isso expõe a nossa vergonha, sabe, Sérgio? Denuncia a forma de vida que nós estávamos vivendo. É uma constatação, né? O distanciamento social já existia. Até porque o nosso cérebro quer sempre dar segurança a gente, né? Quer poupar energia. E a educação, ela exige energia. Porque educar não é você chegar para o menino e dizer assim, ó, de manhã, escova o dente. Quantas vezes você vai ter que repetir, mandar ele escovar o dente, até que um bendito dia você vai acordar de manhã e ele tá com a escova sozinho. Sim. E talvez você nem veja, né? Toda. Talvez demore a vida inteira. Um dia ele vai ligar, né, para você de um lugar do planeta em que ele foi fazer um intercâmbio, foi estudar e fez uma videochamada para você de manhã e vai estar, você vai olhar e a cama vai estar arrumada com o lençol dobrado e ele com a escova na mão e você vai dizer, menino, finalmente você aprendeu a escovar o dente sozinho. É verdade. Isso é um negócio terrível. Agora tá pertinho de terminar a nossa live, só temos 15 minutos. Olha só, passou. A gente fala muito. A gente vai ter que marcar uma live aí de 2 horas semana que vem. Mas o assunto tá muito bom. Muita gente aí mandando abraço para todo mundo aí, um monte de tia, um monte de amigos. Agora falando, né, da nossa vida cristã, nós como cristãos, não tem como eu falar que eu quero ensinar meu filho a ser próspero sem falar de ensinar ele nos caminhos do Senhor, né? Porque eu vou sempre lembrar lá de Josué 1:8, onde o Senhor vai dizer assim, ó, medita nessa lei de dia e de noite, e por onde você andar, você vai ser próspero, né? É isso que ele disse para Josué e eu acredito nisso. Aí eu já queria lhe lançar as 2 perguntas finais. Primeiro, se é possível conduzir no conhecimento da palavra só levando a criança para a igreja, e se as igrejas têm pecado em não trabalhar melhor a responsabilidade dos pais no ensino diário da palavra mesmo. É importante a gente falar disso, né? E eu gostei muito do seu conceito de prosperidade, que ao contrário de ser acúmulo, né? Porque muitas pessoas tratam prosperidade como acumular, mas a palavra de Deus diz que acumular denuncia a nossa vã maneira de viver, mas quando você diz que prosperidade é um estado de harmonização de todas as coisas, e é isso que o reino de Deus propõe, né? Justiça, paz e alegria no espírito, porque a justiça, quando é exercida, ela traz paz, e paz não é um estado de espírito, mas é esse estado em que todas as coisas estão tão harmonizadas que a gente tem uma forma próspera e feliz de viver com alegria. E aí a gente, quando fala sobre a educação e a transferência da responsabilidade na educação formal dos nossos filhos, nós não podemos negar que, do ponto de vista da formação espiritual, nós fazemos a mesma coisa. E quando nós estamos diante desse assunto que é tão relevante, acho que cabe mesmo em algum momento aí, com ou sem quarentena, a gente parar um pouquinho mais para refletir sobre isso, sobre 2 textos que são muito importantes quando a gente pensa no processo de evangelização dos nossos filhos, né? Porque evangelizar é
mostrar o Cristo para eles a tal ponto que eles façam escolhas semelhantes às nossas, né? Que escolham valores e princípios semelhantes aos nossos. E aí tem um texto de Provérbios que diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e até quando for velha, ela não vai se esquecer disso. E a gente aplica essa palavra caminho como se fosse igreja. A gente aplica a palavra caminho como se fosse religião. Ensine a religião aos meninos, e não é isso. Caminho quer dizer trajeto, trajetória, destino, rumo. Então, qualquer que seja o rumo que você quer para a vida do seu filho, você vai precisar ensinar para ele. E é importante a gente ler esse texto sob o olhar da irreversibilidade disso. O que você ensina, ele fica velho e ele não esquece. Então, se você ensina a mentir, seu filho vai ser um exímio mentiroso. Ele vai ter um encontro com Cristo, ele vai passar por um processo de santificação, mas a mentira vai ser sempre uma pedra no pé dele, incomodando o tempo inteiro, por causa da irreversibilidade desse processo de ensino, que você ensina a criança, ela não vai esquecer. É por isso que a gente corre o risco de daqui a 21 anos você ver Mateus levantando de manhã e escovando os dentes sozinhos, porque tudo que a gente ensina agora, eles vão levar isso para o resto da vida, né? E nesse sentido a gente precisa se preocupar muito com o que nós estamos ensinando para os nossos filhos. E isso se emenda com outro texto que é anterior a esse, que está no livro de Deuteronômio, o conhecido Chamá, né? Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a alma e todo o teu entendimento. Aí ele abre um parênteses e diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, sentado na mesa, andando pelo caminho, escreva na porta, escreva na parede. E aí ele vai lembrar para nós um princípio da educação que diz assim: o exemplo não é uma forma de educar, o exemplo é a única forma de educar. Porque os nossos filhos não nos ouvem, eles nos veem, né? É notório que daqui a algum tempo você vai olhar para o lado, vai ver Mateus, né? Ou com o celular, ou com o computadorzinho, com o fone no ouvido, fazendo imaginariamente uma live com alguém. Porque se meu pai está fazendo, eu vou fazer também. Então, os nossos filhos, eles não estão ouvindo o que a gente está ensinando. Eles estão observando o que nós estamos fazendo. E é magnífica essa palavra, porque ela diz assim: e as encucarás. Encucará é colocar dentro do cucuruto, né? É porque a gente não chama isso aqui de cucuruto aqui no Nordeste, a gente chama isso aqui de moleira. Então a criança nasce com a moleira aberta, né? A moleira molinha. E enquanto aquilo ali está molinho, né, de acordo com esse texto, é possível colocar muita coisa ali dentro, é possível encucar muita coisa ali dentro. À medida que a cabeça vai ficando dura, e a gente sabe que cabeça dura é difícil, nem abrindo com machado dá para colocar alguma coisa ali dentro, mas nós vamos perdendo as oportunidades de ensinar os nossos filhos a serem aquilo que nós desejamos. Meu sogro, o pastor Nilson, diz que pé de jaca não dá manga, né? Então é impossível que eu trate a vida espiritual do meu filho terceirizando isso para a igreja. Eu não posso fazer isso. A igreja é um espaço coletivo de celebração, mas a responsabilidade da educação espiritual dos meus filhos é minha. Quem tem que apresentar o Salvador a eles sou eu. E quem tem que ensinar eles a andar no caminho, e eu preciso escolher qual é o caminho, sou eu. E o que é mais importante, eu preciso andar na frente para que eles andem atrás. Porque eu não tenho como dizer, vá para a igreja se eu não vou. Não tenho como dizer, ore se eu não oro. Não tenho como dizer, meu filho, você precisa ler mais a Bíblia, se o meu filho não me vê lendo a Bíblia. Né? Seja um pouco mais justo, seja mais verdadeiro. Se eu mesmo sou uma farsa dentro de casa, né? Tem aquela história bem bonitinha que morreu um diácono e as pessoas passavam e diziam: que homem bom, que homem maravilhoso, oh meu Deus, esse homem morreu. E o menino pergunta para a mãe: mãe, é painho mesmo que está no caixão?
né? Porque o que ele era para as pessoas da igreja era uma coisa, e o que ele era para a sua própria família era outra completamente diferente. Então, nós precisamos fazer a opção de sermos modelos mesmo, exemplos mesmo para os nossos filhos. A igreja peca em assumir a responsabilidade, sim, né? A igreja não tem que assumir a responsabilidade da educação religiosa das crianças, como a escola não tem que assumir a responsabilidade da educação, né? Essa educação moral, essa educação ética das crianças. A igreja precisa apoiar as famílias para que elas possam ser, então, esse exemplo que os filhos tanto precisam. A igreja pode ter o seu departamento infantil, a igreja pode ter o seu culto para a criança, deve ter, mas o que ela não pode ter é a responsabilidade de educar essas crianças, porque essa responsabilidade pertence aos pais. E aí, né, tem quem é dono, né, do sucesso, é dono também, quem é dono do bônus é dono do ônus, né? É bom ter filhos, né? É bom que as pessoas digam, Yuri, sua filha é uma pessoa maravilhosa, mas só eu, Rodrigo e Deus sabemos o que nós fazemos todos os dias para que alguém diga um dia que o nosso filho, a nossa filha é uma pessoa maravilhosa. Algumas igrejas têm trabalhado o departamento de família como se fosse apenas grupo de casais, né? Um casal não é uma família, um casal é um casal. Desde que você ensine ao casal a ser uma família, não tem problema nenhum. Mas a gente não pode perder de vista que a igreja é basicamente famílias. Famílias diversas, né? Famílias completamente diferentes. Tem família de mãe solo, tem família de pai solo, tem família que é a avó que cuida das crianças, tem família de toda a modelagem, porque a igreja é esse lugar de inclusão mesmo. O ideal era pai, mãe e filhos, eu não tenho dúvida, esse é o propósito de Deus. Mas se não pôde ser assim, eu também não posso deixar ninguém de fora. E esses adultos precisam ser instrumentalizados pela igreja para então cuidar das suas crianças. Mas escolha um caminho e atente que o exemplo é a única forma de educar as nossas crianças. Se você for um bom crente, eu não tenho dúvida de que seus filhos serão maravilhosos, né? É isso Até aí. porque às vezes a gente limita o quanto a gente acha que o nosso filho precisa, né? E o nosso filho precisa muito de Deus, né? Precisa muito do ensinamento. Eu lembro que Mateus era um pouco menor e eu comecei com ele a ensinar o Salmo 23 a ele. E aí eu fui, vamos decorar o primeiro versículo. O Senhor, meu pastor, em nada me faltará. Aí no primeiro dia ele decorou, no segundo dia ele pegou o segundo versículo. Aí quando eu guardei a Bíblia, ele disse, não, meu pai, vamos continuar, eu estou gostando, né? E aí já não era um versículo só que ele queria decorar. Eu confesso que esse confinamento tem sido bom para mim, porque eu tenho passado algumas experiências que eu não conseguia passar com ele, né? Todo dia de manhã agora eu pego a Bíblia, eu leio, conto uma história para ele. Enquanto eu conto, ele desenha essa história, pinta, e depois ele tem que gravar um vídeo contando as histórias para mandar para os avós que estão com saudade do confinamento, né? E estamos fazendo uma coleção de histórias bíblicas. E é interessante quando eu falo, meu filho, aí, que história vamos contar hoje? Aí ele lembra de uma história lá da igreja que ele ouviu na salinha. Não, meu pai, hoje é essa aqui que eu quero. Então é uma construção em conjunto e que é muito gostoso participar disso, né? A gente dá valor a essa participação nossa nessa criação dos filhos, porque quem vai ver o fruto é a gente, né? Eu tinha um professor de MBA que quando o Mateus nasceu, aí o pessoal tava me parabenizando, ele disse assim, fique tranquilo, rapaz, agora é fácil, o menino nasceu, chorou de noite, você dá um tapinha nas costas, difícil é quando tiver com 20 anos e a mãe lhe balançando, Mateus ainda não mandou um zap ainda, não chegou em casa, não sei... É verdade, é verdade. E aí eu começo a olhar para essas coisas, aí quando ele falou isso, eu disse, realmente, por isso que a Bíblia fala, a gente tem que construir agora. Não adianta depois a gente esperar um resultado que a gente não construiu, que é o que as pessoas têm feito, né? Tem ficado na zona de conforto, não constrói. Eu mesmo tenho feito umas lives de manhã, meditando aqui com o pessoal sobre a palavra, e eu falava isso hoje. Às vezes a pessoa quer, né, nesses dias quentes aqui na Bahia, ter um refresco indo tomar banho, mas tomar banho quente, né? Não quer sair do conforto do banho quente. Não quer e sair aí da não adianta, você não vai ter o resultado, né? Não vai ter o resultado esperado.
E educar Mas, dá Yuri, trabalho, né? Educar dá demais. trabalho, a gente não pode perder isso de vista. O outro nome de filho é trabalho, não é? Agora, o maior investimento da nossa vida. E só para lembrar que os filhos que têm pais que oram já estão na frente de muita gente, né? Sim. Orar pelos nossos filhos é o ato de amor maior, de demonstração de amor maior, é orar por eles e entregá-los na mão daquele que pode, mais do que a gente, né? Fazê-los se tornar as pessoas que nós sonhamos que eles sejam. É isso. Que benção. Mas foi uma benção, Yuri. Foi uma benção estar com você. Eu acredito que a gente teria muita coisa mais para falar aqui sobre criação de filho. A gente já teve aí alguns pontos, mas a conversa já foi muito prazerosa. Que Deus continue te abençoando, Amém. abençoando Amém. sua família linda aí. Continue abençoando o seu trabalho, o seu ministério, em levar a palavra do Senhor com tanta autoridade. Que Amém. haja mais encontros entre nós. Com certeza. Eu que quero agradecer, né, essa oportunidade, agradecer as pessoas que ficaram com a gente até agora. Um beijo aí no coração. Ficou exposto aí qual é o meu acesso na Yuri Dias 2. A gente vai se falando e vai trocando ideias. E vamos oportunizar cada vez mais, né, que pessoas boas de Deus se encontrem para pensar sobre coisas boas e a gente produzir, né, essas falas, esse conhecimento que chegue para outras pessoas também que compartilhem isso com a gente. Então, muito obrigada e foi muito bom, né, esse momento de encontro nosso aqui hoje de noite.